Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e esse é mais um vídeo da série dedicada à OQRJ, Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. A prova da segunda fase se aproxima, aproveito para parabenizar todos os aprovados na primeira fase e vamos então continuar com a série resolvendo as questões da OQRJ do ano passado, da OQRJ de 2016. Só que agora as provas da segunda fase, que são questões completamente discursivas. Nós não temos múltipla escolha igual da primeira fase. Temos um total de 3 questões por prova. E aí, essas questões podem ter um número variável de perguntas. Podemos ter 2 perguntas, 3, 4, 5, 6, enfim, depende da questão. Nós teremos um vídeo para cada questão. Então, dedicado a EM1, teremos 3 vídeos. A EM2, que é a prova do segundo ano, teremos 3 vídeos e a AM3 teremos também 3 vídeos. Nessa aula, então, vamos comentar a primeira questão da EM1. Vamos lá. Os carbonatos são compostos inorgânicos formados pela ligação iônica de um metal ou um semimetal com ânion carbonato, o CO3+. A decomposição térmica de 1,42 gramas de uma mistura constituída de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio produziu um resíduo sólido que pesou 0,76 gramas em um gás. Esse gás é comum para ambos carbonatos. Vamos então à primeira questão. Escreva a equação da reação de decomposição para cada sal citado no texto, devidamente balanceada. Os sais citados são o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. É característico dos carbonatos se decomporem quando aquecidos. No caso do carbonato de cálcio, é formado o óxido de cálcio e o gás carbônico, e o CO2. Para o carbonato de magnésio, temos uma reação análoga. O carbonato de magnésio nos fornece o óxido de magnésio e o gás carbônico e o CO2. A estequiometria aqui é 1:1, não precisa utilizar nenhum coeficiente estequiométrico, e essa, então, a primeira questão. A segunda questão, indique as reações de neutralização devidamente balanceadas da formação de cada sal indicado no texto. Então, nós temos aqui o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio. Eles são sais. E como sais, eles podem vir de uma reação de neutralização. Essa reação de neutralização pode ser entre um óxido básico e um óxido ácido, entre um ácido e um óxido básico. Enfim, nós temos várias combinações, mas muito provavelmente aqui está perguntando a reação de neutralização entre um ácido e uma base. O cátion vem da base, vem de um hidróxido, e o ânion vem de um ácido. Então, basta adicionar a quantidade de hidroxilas corretas ao metal, e nós temos com isso a base, e adicionar a quantidade de hidrogênios ionizáveis correto ao ânion, e com isso nós temos o ácido. No caso do carbonato de cálcio, nós temos o hidróxido de cálcio, nós temos o ácido carbônico, porque daqui nós teremos o cálcio, e daqui nós teremos o carbonato. Vamos formar o carbonato de cálcio e água. Nós temos aqui 2 hidroxilas e 2 hidrogênios ionizáveis. A combinação de cada hidroxila com cada H+, fornece uma molécula de água. Como são 2 hidroxilas e 2 hidrogênios, nós temos 2 moléculas de água. No caso do magnésio, temos uma reação análoga, trocando apenas o cálcio pelo magnésio. Temos aqui o hidróxido de magnésio reagindo com o ácido carbônico, formando o carbonato de magnésio e água. Então já fizemos o item 2, vamos para o item 3. Qual será o volume de gás, aproximadamente, obtido no processo de decomposição térmica indicado, considerando as condições ambientais? Vamos lá então. Nós colocamos uma determinada quantidade de carbonato de cálcio e de carbonato de magnésio. Eles acabaram se decompondo, o resíduo sólido é o óxido de cálcio e o óxido de magnésio, e o gás formado é o CO2. Para determinar, então, o volume de CO2, nós vamos precisar primeiro saber a massa de CO2. Essa massa de CO2 vai ser igual à massa total, a massa da mistura, menos a massa do resíduo. A massa total é 1,42 gramas. A massa do resíduo é 0,76. A diferença é a massa do CO2. Nesse caso, 0,66, 0,66 gramas. Uma vez então que nós temos a massa do CO2, a gente pode determinar o número de mols de CO2 para então jogar na equação dos gases perfeitos. Então, se eu tenho 0,66 gramas de CO2,
O número de mols vai ser igual a essa massa dividido pela massa molar. A massa molar do CO2, basta nós somarmos as massas atômicas, que nesse caso vai dar 44. Então, 0,66 dividido por 44 dá 0,015 mols. É essa quantidade, então, de mols de CO2. Agora, nós utilizamos a equação dos gases, PV igual a nRT, sendo que aqui a gente quer descobrir o volume. Ele fala em condições ambientais, então nós podemos supor que a temperatura seja 25 graus Celsius e a pressão 1 atm. Então, se nós isolarmos o volume, temos que o volume é igual a nRT dividido por P. Substituindo os valores, nós temos número de mols 0,015. O R é dado no início da prova, 0,082. Vezes a temperatura em Kelvin, então 25 mais 273 dá 298, dividido pela pressão 1 atm, nos dá um volume de 0,37 litros. Eu poderia fazer de uma outra forma. Poderia dizer que 1 mol do gás ideal ocuparia um volume de 22,4 litros, que é o volume usado na maioria das vezes, não é o mais adequado. E com isso eu faria uma regra de 3 e conseguiria então determinar o volume. Porém, o ideal é nós utilizarmos a equação dos gases perfeitos. Com isso, então, fizemos esse item A.3. Vamos agora para o item B. A criação dos veículos automotores desencadeou um aumento significativo da quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre. Quando o combustível fóssil é queimado, muitos gases poluidores são produzidos. Uma alternativa desenvolvida pelos químicos para amenizar o impacto dos gases poluentes no meio ambiente foi a criação dos catalisadores automotivos. Eles passaram a ser utilizados nos veículos do ano de 1975 nos Estados Unidos. Aqui nós temos a referência e ele pede: considerando o texto e com base nos princípios da química verde, indique 2 alternativas sustentáveis para o problema com as devidas justificativas. Então a química verde seria a área ou filosofia que tenta garantir um desenvolvimento sustentável. Então nós vamos utilizar a química gerando a menor quantidade possível de rejeitos e, se possível, esses rejeitos serem reaproveitados. Então ele está pedindo 2 alternativas sustentáveis para o problema, que é a emissão de gases através de veículos automotivos, gases poluentes. Bom, uma alternativa é simplesmente trocar o motor. É nós começarmos a utilizar automóveis elétricos ou pelo menos híbridos. E com isso, a produção de CO2 e outros gases iria diminuir drasticamente. Então essa daqui seria uma alternativa. Outra alternativa seria o uso de telhados verdes, principalmente nas grandes cidades. Um telhado verde é plantar, fazer um jardim no teto das casas ou dos edifícios. Com isso, a gente conseguiria absorver mais CO2. É como se fosse assim, nós teríamos um terreno, esse terreno tinha uma determinada plantação que absorvia CO2. Quando foi construída a casa, ele foi desmatado. Porém, se esse jardim for simplesmente mudado para o telhado, nós ainda temos uma outra área capaz de absorver o CO2. Não resolve o problema, porém acaba diminuindo. Imagine uma cidade como São Paulo, cheia de telhados verdes. A redução de CO2 na atmosfera ia acabar diminuindo, porque essas plantas iriam absorver o CO2. Uma terceira alternativa seria o incentivo a veículos de transporte em massa. Aqui no Brasil isso é muito ruim porque o transporte público de massas é de péssima qualidade. Porém, se tivéssemos uma qualidade melhor, teríamos um conforto melhor e uma confiança maior. E com isso nós poderíamos utilizar esses veículos, esses meios de transportes, que vai levar uma quantidade muito grande de pessoas e evitaríamos, por exemplo, ter carros individuais, carros com um único passageiro, que somando tudo vai poluir muito mais. Caso vocês tenham alguma outra ideia para esse item B, deixe aqui nos comentários, que vai contribuir bastante para a discussão dessa questão. E, por falar nisso, nós finalizamos a questão 1. No próximo vídeo, vamos fazer a questão de número 2.